forçados, então eles vão meio que se distanciar da sociedade. Então, ok, vamos guardar essa informação aqui. Vamos voltar lá para o plebeu e para os patrícios. Uma coisa que acontecia muito na época da República era o quê? Que as leis, elas eram de forma oral. Então, cada um que as lia, cada um que as comandava, poderia interpretar da forma que quisesse. Geralmente, essa interpretação favorecia quem? Os patrícios, que era a casta, digamos assim, a classe mais alta. Então, os plebeus sempre ficaram prejudicados. Então, aí a gente vai ter conflitos que vão durar quase 200 anos, relacionados aos plebeus e aos patrícios. Esses conflitos eles vão se resolver quando essas leis elas vão passar a ser escritas, e aí elas vão dar origem ao direito romano, que hoje ela faz parte, né, de toda a cartilha, né, de toda a Constituição romana, e ela também influenciou a nossa Constituição brasileira. E aí, quando a gente estiver aqui falando do Brasil e de todo o processo aí dessa influência europeia, eu vou falar mais desse ponto. Então, ok, a gente vai ter aí o direito romano que será criado, que vai ser de forma escrita, assim os plebeus, eles vão ter condições de ter acesso a essas leis e assim reivindicar os seus direitos. Mas todo esse processo, toda essa divisão social, ela não vai atrapalhar em nada o avanço da República, que vai ser o maior avanço do período de Roma. No período da República, a gente vai ter praticamente toda a conquista ali da Península Itálica pelos romanos. A gente vai ter as três invasões de Cartago, que vão ser conhecidas como as Guerras Púnicas, que também ali vai envolver o Mediterrâneo e outras regiões ali que eu vou colocar para vocês. Aí depois a gente vai ter a conquista, né, grega e toda essa estruturação que a gente vai ter para iniciar o Império Romano. Então, apesar de todas as revoltas que aconteceram no Império Romano, e que foram, digamos assim, na maioria das vezes suprimidas, né, com bastante violência, a gente vai ter esse grande avanço de território do Império Romano. Outra coisa também nesse período de república que é muito interessante em relação a toda essa conquista de território é que a gente vai ter, com a conquista de território e com o destaque, né, desses generais do exército, os generais do exército, eles, quando eles são vitoriosos, né, com a vitória favorável a Roma, eles são presenteados. Os militares também de outras patentes um pouco mais elevadas, eles são presenteados também. E aí o que vai acontecer? Os generais, eles sempre vão disputar lealdade de seus militares, ou seja, aqueles que estão sob o seu comando. E aí a gente vai ter algo muito interessante que vai ser o quê? Os militares aposentados ou os militares que se destacavam num determinado fronte, eles começam a ganhar pedaços de terra. E esses pedaços de terra, eles são dados como agrados. Também os militares, eles vão ter espólios de guerra, eles vão ter os salários deles. Quanto maior a patente, maior os ganhos que eles vão ter. Então, o que vai acontecer? Esses militares vão começar a sufocar os camponeses, as pessoas que viviam ali no campo. Então, as pessoas, por conta dos militares, vão sair do campo e vão em direção às cidades. E aí, por conta dessa disputa de generais de lealdade, a gente vai ter disputa entre generais que vai acabar em morte. E aí, essas disputas, e até mesmo quando havia algum tipo de traição, eles eram punidos com chicotadas, com espancamento e muitas das vezes até mesmo com decapitações. Então, acontecia todo esse conflito interno, e vai ser parte desse conflito interno que vai, digamos assim, ser um dos grandes motivos que vai cair a República e vai iniciar o Império. Mas vamos continuar na República. Na República, quando a gente tem essa fuga dos camponeses, porque eles não têm terra, né? As terras deles estão sendo invadidas pelos militares, por esse exército
eles vão para a cidade começa a ficar populosa. A gente vai ter uma grande desigualdade social, vai aumentar o número de desemprego. Por que o desemprego? Além dos camponeses irem para as cidades, a gente tem um peso muito grande na mão de obra que são dos escravos. Então, as pessoas livres, elas não vão ter empregos, porque esses empregos serão ocupados pelos escravos. Então, aí a gente vai ter uma decadência social, uma decadência econômica e uma decadência também familiar, porque as pessoas, elas vão começar cada vez menos a querer ter filhos, a aumentar a sua família, por conta de toda essa crise que está acontecendo aí na República Romana. E aí, a partir de todo, como é que eu posso dizer? A partir de todo esse contexto, e aí já naquele ponto que eu havia falado para vocês da absorção da cultura helenística, que é a cultura grega, perdão, os gregos, eles vão, né, ser levados ali para os domínios dos romanos e eles vão ser conhecidos como pedagogos. As famílias ricas que têm condições de pagar, elas vão ter aulas particulares com esses gregos que vão ensinar essa cultura helenística, vão ensinar a cultura e também a língua grega. Então, a gente já tem desde esse período aí, como digamos assim, a educação, né? A educação e a cultura sempre favorecendo ou sempre sendo oferecida às pessoas que vão ter aí mais dinheiro, mais riqueza. E aí a gente volta na questão dos militares. Com toda essa bagunça e os militares aposentados, ou até mesmo os que ganhavam presentes, né, ou espólios de guerra, ganhavam pedaços de terra, e essa invasão dos camponeses, as cidades já estão em crise total. Aí a gente vai ter a figura de um homem, em 49 a.C., chamado Júlio César. Júlio César era um general e ele meio que fala, vamos acabar com essa palhaçada, derruba uns outros grandes generais e aí ele assume o poder de Roma como ditador perpétuo, acreditando que ele assumiria o cargo até a sua morte. Porém, em 44 a.C., Júlio César é assassinado e acaba assim o seu reinado. E aí eles têm todo esse processo tentando, né? Eles são assassinados pelos senadores, tá? Pela galera lá do Senado, lá os anciões lá, que não gostam da atitude de ditador de Júlio César. E aí eles tentam ainda manter esse processo de república. Porém, o que vai acontecer? A república ela já está perdida, como eu disse, socialmente, politicamente, já está tudo uma bagunça. Então a república ela não se vinga mais. Quando é em 31 a.C., Otávio, que é chamado de principal, de o príncipe, ele vai assumir o trono, né? Ele vai assumir o trono e ele fica aí até 27 a.C., quando de república muda para império, e Otávio depois vai receber o título de Augusto, que eu vou colocar o nome aqui para vocês que eu esqueci em latim o que significa, né? Mas é tipo de veneração. Ah, venerável, lembrei a palavra. Que é o venerável, então Otávio vai receber o título de Augustus, que em latim significa venerável. Então, em 27 a.C., ele se torna o primeiro imperador. E aí nós temos início ao Império Romano. E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Império Romano. Eu espero que tenha ficado claro. Como sempre, a gente tenta explicar da maior forma possível. E até a próxima!